Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Patrícia Mariano. Na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a reprodução das plantas. Vamos à aula? As plantas, também chamadas de vegetais, são consideradas seres vivos porque elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Então, o que isso quer dizer? Que durante todo o ciclo de vida dela, elas têm a capacidade de reprodução, ou seja, dar origem a novas plantas. Elas podem ser classificadas como briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Elas podem fazer os dois processos reprodutivos, reprodução sexuada e assexuada. No vídeo anterior a gente fala um pouquinho, explica sobre essas reproduções, só para retomar. Na reprodução sexuada, nós temos aí a presença dos dois gametas, masculinos e femininos, e na reprodução assexuada, nós não dependemos dos gametas para que a reprodução aconteça. Vamos falar um pouquinho então aí do grupo das briófitas. As briófitas foram as primeiras plantas a ocupar os ambientes terrestres. Elas geralmente são encontradas em lugares úmidos, têm estrutura de fixação e absorção, filóides, cauloides e rizóides, são avasculares, tá? Isso limita bastante o tamanho das plantas. Elas dependem da água para o seu processo reprodutivo. Elas podem fazer os dois tipos de reprodução, tanto assexuada quanto sexuada. E um bom exemplo desse tipo de planta é os musgos. Agora vamos falar das pteridófitas. São as primeiras plantas vasculares. Ela tem um porte maior, tem uma estrutura de sustentação e absorção. Ela é composta pelo caule, que pode ser vertical ou horizontal, folhas e raízes. Tá? Um bom exemplo aí são as samambaias, também podendo fazer reprodução sexuada e assexuada. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as gimnospermas. As gimnospermas já são um grupo de plantas um pouco mais evoluídos, maiores, tá? Elas possuem raízes, caule, folhas e sementes, mas não apresentam frutos. E diferente das briófitas e pteridófitas, as gimnospermas independem da água para a fecundação, ou seja, elas não dependem da água para o seu processo reprodutivo. E também a gente vai começar agora a ver que a gente vai usar os dois gametas masculinos e femininos nas gimnospermas, então nós fazemos o processo de reprodução sexuada, tá? Porque surgem aí o grão de pólen. Esse grão de pólen nas gimnospermas é o gametófito masculino. É ele que vai fecundar a oosfera, que é o gametófito feminino, através de um processo de dispersão. Esse pólen é disperso, tá? Ele é liberado aí do gametófito masculino, e aí ele vai entrar dentro da oosfera, vai fecundar a oosfera, que é o gametófito feminino, pelo processo chamado de polinização, tá? Então a gente tem aí nesse grupo de plantas os dois órgãos, o masculino e o feminino, tá? Um deles vai liberar o pólen, que é o gameta masculino, que vai entrar dentro da oosfera, que é o gameta feminino. Os dois estão presentes na mesma planta, eles fazem isso através do processo de polinização. E a gente tem a propagação vegetativa. O que vem ser isso? São pequenos pedaços de caule ou raízes, tá? Que são fixados na terra. Eles fazem esse processo para que haja o brotamento. Esse brotamento vai dar origem a uma nova planta completinha. Um bom exemplo de brotamento, por exemplo, é a batata, a mandioquinha, a cebola. Então a gente tem aqui, ó, um pequeno pedacinho da planta, tá? É chamado de broto. Esse broto pode sair da raiz ou do caule e aí dá origem a essa planta novinha, totalmente igual à progenitora. Lembra que nós já conhecemos esse termo? Progenitor pode ser, entre aspas, o pai ou a mãe, mas é a planta que dá origem a outra planta, tá? Ou o ser que dá origem a outro ser.
Agora a gente vai falar da angiospermas, tá? A angiospermas é o grupo mais numeroso de plantas atuais, tá? Ela é aí o grupo maior e ela tem uma característica bem peculiar, que é a presença dos frutos e das flores. Lembra que nas gimnospermas a gente não tem os frutos nem flores? A angiosperma já vai ter frutos e flores. Aqui a gente vai conhecer então os órgãos masculinos e femininos da angiospermas. A angiospermas, para que ela tem a flor? A flor contém o óvulo, tá? Que é o órgão, lembra, feminino da planta. E por que ela é tão colorida e tão cheirosa? Ela tem essa estrutura que serve para atrair o polinizador. Lembra que lá nas gimnospermas o pólen é liberado e já fecunda? Aqui a gente vai precisar de um polinizador, de um intermediário que pega este pólen e leva para o gameta feminino. Então, o gameta masculino libera o pólen, este polinizador da natureza, que pode ser de repente uma abelha ou uma borboleta, que são os polinizadores aí um pouco mais conhecidos por vocês. Ele pega este pólen e leva até a flor, que é lá que vai estar o gameta feminino, para que vai acontecer o processo de fecundação. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre esses gametas. O gameta masculino, aí na angiosperma, vai chamar androceu. Ele é composto por estames que sustentam uma bolsinha aonde se encontram os grãos de pólen. Dentro dos grãos de pólen que vai ter as células sexuais da planta, que é onde vai estar ali a parte que vai gerar uma nova plantinha, que é o gameta masculino. E o ginoceu, que é composto pelo ovário, que produz e armazena os óvulos. Então, o ginoceu é composto pelos ovários e ele que armazena os óvulos, que são os gametas femininos das plantas. Então, os polinizadores pegam esse grão de pólen que é liberado pelo androceu, levam para o ginoceu, tá? Que é onde está o ovário. Esse grão de pólen entra no ginoceu, tá? Fecunda os óvulos, tá? E após essa fecundação é que a gente vai começar aí esse processo de reprodução das plantas. Então, quando os grãos de pólen chegam ao ginoceu e alcançam os óvulos, ocorre a fecundação. O óvulo irá se desenvolver e se transformar em fruto, enquanto o ovário se transforma na semente. Assim a flor murchará. Então, lembrando, ó, um deles vai gerar o fruto e o outro vai gerar a semente. E aí essa flor vai murchar. Então, dentro deste fruto, né, já vai estar guardadinho aí a nova forma dessa planta gerar um descendente, que é a semente. Bem, pessoal, por hoje é só. Se vocês gostaram da aula, se inscrevam no canal para vocês terem acesso aí aos demais conteúdos e deixem um like. Beijos, até a próxima!